Hoje é o último dia para agendar a revisão da perícia e evitar a perda do auxílio-doença. E você vai ver também. O Brasil recebe mais 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid da Janssen. A Áustria vai passar por um novo confinamento a partir de segunda-feira. Na Ucrânia, a preocupação é com o aumento no número de casos de Covid em crianças. 19 de novembro é o Dia do Empreendedorismo Feminino. E mesmo na crise, elas provam que é possível ter sucesso. Veja a partir de agora. Olá, boa tarde. O Brasil recebeu mais 1 milhão de doses da vacina da Janssen contra a Covid-19. Quase 8 milhões de doses devem ser distribuídas ainda neste mês. O volume entregue faz parte do total de 35 milhões de vacinas encomendadas pelo Brasil até o fim de 2021. Nos próximos dias, estados e o Distrito Federal devem receber as remessas para dar continuidade à imunização da população. A programação é de entrega de 7 milhões e 800 mil doses da vacina em novembro e 28 milhões e 400 mil doses em dezembro. Até o momento, a farmacêutica tinha enviado ao Brasil 1 milhão e 800 mil doses em junho e outras 3 milhões de unidades foram doadas pelos Estados Unidos na virada do primeiro para o segundo semestre. A expectativa é de que essa nova remessa seja usada para a aplicação da segunda dose em quem tomou apenas a primeira dose do imunizante. A Anvisa solicitou mais informações ao Ministério da Saúde sobre a aplicação de doses de reforço. A intenção é entender quais elementos embasaram o novo esquema de vacinação adotado no país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que a decisão tem a finalidade de apoiar as melhores ações de monitoramento e farmacovigilância do novo esquema vacinal adotado no país. A Anvisa assegurou que reconhece e estimula os movimentos que visam a ampliação da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Segundo a agência, as ações apontam para o compromisso com a saúde pública e reforçam que a imunização é a forma mais eficaz de prevenir essa doença, incluindo as suas consequências mais graves, como hospitalização e óbitos. Consta no ofício enviado para o Ministério da Saúde a solicitação de informações sobre os elementos técnicos que embasaram a decisão da pasta de reduzir o intervalo para a dose de reforço de 6 para 5 meses e ampliar a toda a população acima dos 18 anos a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Além disso, a Anvisa também pede esclarecimentos sobre o outro anúncio, com relação à aplicação da segunda dose da vacina da Janssen após 2 meses e o reforço depois de 5 meses. Termina hoje o prazo para agendar a revisão de perícia no INSS e evitar a perda do auxílio-doença. Os beneficiários do auxílio-doença convocados que não agendarem perícia médica no Instituto Nacional do Seguro Social vão perder o benefício. Mais de 85 mil beneficiários que foram identificados no pente fino não tinham marcado o médico do INSS até o último balanço no dia 11. A relação completa dos convocados pode ser consultada no Diário Oficial da União. E quem estiver nesta lista pode fazer o agendamento pelo site www.meu.inss.gov.br ou aplicativo Meu INSS ou ainda por meio do contato telefônico com a central de teleatendimento, ligando para o número 135, que funciona até às 10 horas da noite. Vamos atualizar agora os dados da pandemia. O Brasil chegou à marca de 612 mil mortes pela Covid-19. O Brasil registrou mais 293 mortes por Covid-19 em 24 horas. Agora o país chegou a 612.144 vítimas da doença. Também foram confirmados mais 12.301 novos casos de um dia para o outro. No total, já são mais de 21.977.000 diagnósticos positivos para o coronavírus. A média de mortes está em 274 vítimas por dia. Segue abaixo de 300 pelo 17º dia seguido, mas com um aumento de 19% em relação a 2 semanas atrás, a curva volta a apresentar tendência de alta depois de ficar 34 dias em queda. A média móvel de casos indica 9.338 novos registros diários. Com uma queda de 1,8% em relação a 2 semanas, apresenta tendência de estabilidade.
Agora, analisando a evolução da doença por regiões, hoje 9 estados apontam alta: Amazonas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. Em estabilidade estão 7 estados e 11 unidades da federação apresentam queda. E o Brasil atingiu a marca de 298 milhões e 400 mil doses de vacinas aplicadas. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 157 milhões e meio de pessoas tomaram a primeira dose, o que representa 73% da população, e mais de 127 milhões e 600 mil pessoas tomaram a segunda dose ou dose única, 59% dos brasileiros. A dose de reforço já foi aplicada em mais de 13 milhões e 200 mil pessoas, 6,2% da população. A pesquisa de rendimento de todas as fontes do IBGE revelou que caiu o rendimento do trabalho, mas aumentou a transferência de renda de 2019 para 2020. O número de pessoas que recebiam outros rendimentos quase dobrou. O auxílio emergencial e o aumento do desemprego por causa da pandemia de Covid-19 alterou o perfil do rendimento das famílias de 2019 para 2020. Nesse período, caiu o rendimento de trabalho e aumentou a renda vinda de outras fontes, como o auxílio emergencial. É o que mostra a PNAD contínua de 2020 sobre rendimento de todas as fontes divulgada pelo IBGE. O total de pessoas com rendimento de trabalho recuou de quase 93 milhões para cerca de 85 milhões. Já o número de pessoas que recebiam outros rendimentos subiu cerca de 16 milhões em 2019 para mais de 30 milhões em 2020. A participação de outros rendimentos na composição da renda domiciliar per capita no Brasil subiu de 3% em 2019 para 7% em 2020. Em movimento contrário, o peso da renda vinda do trabalho recuou de 74% para 73%. Com isso, o estudo mostrou também que o índice do rendimento médio domiciliar per capita, que mede a desigualdade social, saiu de 0,544 em 2019 para 0,524 em 2020, o que indica que diminuiu a desigualdade. Esse marcador mede a distribuição, concentração e desigualdade econômica em um determinado grupo, variando de 0, considerado como perfeita igualdade, a 1, máxima concentração e desigualdade. A Justiça Federal do Distrito Federal negou a liminar que pediu o afastamento do presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Danilo Dupas. O INEP é o órgão responsável pela aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio. Entidades educacionais apontaram interferências do governo na elaboração do Enem. Na decisão, o juiz Marcelo Rebelo afirma que não viu provas suficientes que justificassem o afastamento. Aliás, a aplicação do Enem 2021 nas versões impressa e digital vai começar no domingo. Nesse primeiro dia, os estudantes deverão responder questões sobre linguagens, ciências humanas e também vão escrever a redação. Vamos conferir a previsão do tempo para hoje e também para o final de semana em algumas regiões do país. A sexta-feira começou chuvosa na capital paulista e o tempo deve ficar assim durante todo o dia na cidade de São Paulo. A máxima prevista para hoje é só de 21 graus. No sábado tem previsão de mais chuva, máxima de 20 graus. E no domingo, dia da realização do Enem, o tempo fica encoberto, mas sem previsão de chuva, máxima de 22 graus. No Rio de Janeiro, o tempo vai ficar parecido com o de São Paulo, com máxima de 24 graus nessa sexta-feira e chuva durante todo o dia. E no final de semana, a máxima não passa de 23 graus com chuva no sábado e tempo encoberto no domingo. Em Brasília, as temperaturas também vão cair. Hoje a máxima é de 26, mas no fim de semana tem previsão de chuva e a temperatura não vai passar de 24 graus, tanto no sábado quanto no domingo. 19 de novembro é o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, uma data criada pelas Nações Unidas em parceria com várias instituições. Aqui no Brasil, o número de empreendedoras cresceu durante a pandemia e mesmo na crise, elas provam que é possível alcançar o sucesso. A Daniela resolveu abrir um restaurante bem no começo da pandemia.
E olha que ela nem sonhava em ser empreendedora. Eu trabalhei durante muitos anos no mundo corporativo e na pandemia, quando tudo fechou, eu tinha saído do emprego que eu estava. E aí, meu marido é chefe de cozinha, a gente começou a pensar no que poderia fazer. O restaurante que ele trabalhava também fechou, ou seja, estávamos ambos aí desempregados, né? E aí a resposta foi sim. Mas é claro que antes de tomar qualquer atitude, ela se preparou. Contratou a Vera, que é professora e consultora em negócios food service. A primeira coisa que a gente fez foi avaliar esse negócio, ver qual era o momento dele financeiro, de resultados e o que eles precisariam fazer com tudo que eles iam precisar investir para dar continuidade e reconceituar. E foi assim que a gente startou. A Dani era uma pessoa super nova na proposta, estava saindo de um movimento de carreira e ia assumir a coisa mais importante daqui, que era a parte da gestão. Então, o meu trabalho é muito próximo a ela. Ela que vem me ensinando tudo. Hoje, como é que a gente faz? O Marcelo toca a parte da cozinha e eu faço toda a parte de gestão. Mas sempre com o apoio da Vera. Então, assim, a Vera é mesmo uma mentora, é um guia, né? Então, eu tenho aprendido muito com ela. O dia a dia é ela que me esclarece as dúvidas. E eu busquei uma pós-graduação também na área de gestão e negócios de alimento, até para me capacitar. E agora dá para dizer que cada investimento tem compensado. A Daniela é só uma entre as várias mulheres que resolveram empreender em plena crise sanitária. Segundo a Rede Mulher Empreendedora, só no ano de 2020 houve um aumento de 40% de novas empresárias brasileiras. Hoje, elas representam 47% do total de empreendedores no país. Com a pandemia, com o aumento do desemprego, a alternativa encontrada pela maioria das mulheres foi empreender. E grande parte aí, digamos assim, foi até mesmo um empreendedorismo por necessidade, né? Para poder colaborar em casa, ajudar nas finanças da família, enfim, gerar renda, né? Foi um grande momento para a Priscila descobrir uma nova fonte de renda, aproveitando os dotes culinários do marido. Meu marido sempre teve essa vontade de ter um restaurante, mas ficava só no sonho, porque os nossos trabalhos do dia a dia era muito complicado. O sonho e a habilidade na cozinha eram dele, mas a iniciativa foi toda dela. E aí um dia a gente estava jantando em casa, ele, eu tenho vontade, eu falei, então já vamos abrir um Instagram para você, Grego na Cozinha. E aí a gente criou esse Instagram. E aí ele, mas será? Eu falei, não, vamos criar, vamos começar a postar o que você faz em casa. E aí começou o pessoal a seguir, o pessoal a comentar. Ele falou, gente, eu acho que as pessoas querem. Eu falei, sim, e vamos, e comecei a incentivar. E aí eu falei para ele, tu só fica preocupado em fazer a comida boa, deixa o resto comigo. É que a Priscila é empreendedora há anos. Mas mesmo experiente no assunto, para ela faltava saber mais sobre o novo ramo. Então, a empreendedora e o marido também contrataram a Vera. Eu os auxilio nessa implementação e na distribuição de funções entre os dois. Principalmente. Quem está fazendo o que é necessário, fluxo de trabalho. Ela é principalmente a pessoa responsável por gestão de pessoas, é uma das grandes preocupações deles na hospitalidade, no atendimento, e meu trabalho é principalmente com ela, de escolher e definir o estilo e o tipo de atendimento e de hospitalidade que a gente vai entregar no negócio. Preparada, Priscila investiu ainda mais em mulheres. A minha equipe, bem dizer, ela é quase 100% feminina. E eu falo, gente, aí o pessoal fica, mas você não contrata homem? Eu falo, desculpa, mas as minhas meninas são muito boas. Então a gente, e mulher é mulher, né? A gente se vira nos 30, a gente faz um negócio ali, corre para outro. A gente é mais versátil, digamos assim. Mulheres que muito fazem, que muito sabem, mas que ainda precisam vencer as barreiras do preconceito. Aqueles conceitos já que vêm de muitos anos atrás, da questão da própria dupla jornada da mulher, a questão da maternidade, enfim, uma série de conceitos que já foram formados na mulher que acabam aí impactando com que ela tenha um menor rendimento frente aos homens, né? E esse é um cenário que a gente tem toda a chance de melhorar, de ampliar. A Priscila e a Daniela são provas vivas de que a mulher pode sim mudar esse quadro, enfrentar tudo isso e chegar lá. Como? Eu sempre brinco que o único casamento em 3 que dá certo é exatamente o do negócio. Você precisa ter um conceito. Produto, ponto, público.
São as 3 coisas que você tem que sentar e perguntar: o que eu quero fazer? Para quem eu vou fazer? E onde eu vou colocar esse negócio? Depois do intervalo, você vai ver que a Áustria vai adotar um novo confinamento a partir da semana que vem. Até já. Uma 19 no horário de Brasília. No leilão de portos do governo, a Petrobras conquistou hoje os terminais portuários de Santos. 2 terminais portuários com oferta de 558 milhões de reais. O contrato prevê investimentos de quase 700 milhões de reais para acabar com gargalos logísticos. O valor ofertado ficou acima do esperado pelo mercado. A empresa vai ter que fazer obras para ampliar a capacidade de armazenamento do terminal e novos berços para a atração de navios. O terminal é operado hoje pela Transpetro, subsidiária da Petrobras. Esse leilão faz parte da temporada de leilões que recebeu o nome de Superinfra e que vai até dezembro. O governo pretende atrair 23 milhões e meio de reais em investimentos privados e gerar 400 mil empregos. A população da Áustria, incluindo as pessoas já vacinadas contra a Covid-19, terá de respeitar um confinamento a partir da próxima segunda-feira. A decisão veio em meio ao ressurgimento da pandemia no país e foi anunciada pelo chanceler conservador Alexander Schallenberg nesta sexta-feira. Após uma reunião com as autoridades regionais, Schallenberg anunciou ainda que a vacinação contra o novo coronavírus vai ser obrigatória no país. A conclusão que chegamos é que iniciaremos a vacinação obrigatória em todo o país. Isso vai ser aplicável a partir de 1º de fevereiro de 2022. Depois de ter instaurado há poucos dias o confinamento para não vacinados, a Áustria se torna o primeiro país da União Europeia a adotar uma medida tão drástica. Desde a última segunda-feira, as pessoas não vacinadas não podem sair de casa, exceto para fazer compras, praticar esportes e receber atendimento médico. Dos quase 9 milhões de habitantes do país, 66% estão totalmente vacinados, um percentual ligeiramente inferior à média europeia, apesar de o país ter adotado o passaporte sanitário. As recentes medidas adotadas pelo governo já tiveram um efeito positivo, com o aumento do número de pessoas que solicitaram marcação para serem imunizadas. Ainda assim, o número de casos de Covid-19 continua crescendo, com 15 mil novas infecções nas últimas 24 horas. O aumento no número de casos de crianças com Covid-19 preocupa na Ucrânia. Em Kiev, capital do país, a ala de 100 leitos reservados para crianças com a doença vê um fluxo crescente de pacientes jovens com problemas respiratórios graves. Temos um hospital básico, então sentimos claramente todas as ondas que a Ucrânia passou e agora estamos na terceira. Se compararmos com as 2 anteriores, e em geral com o período do início de 2020 até este outono, o número de pacientes que chegam ao hospital é maior agora, e eles sofrem com sintomas mais graves da doença. A agente de viagens Kátia Verbina viu de perto como o coronavírus pode ser nocivo em recém-nascidos. O filho dela, de apenas 3 meses, já passou 10 dias no hospital pediátrico por conta da Covid. Ele estava ofegante, nunca ficou com a temperatura alta, estava apenas sufocando, chiando, tinha muco, estava respirando pesado, muito mal-humorado. Queria ficar o tempo todo em meus braços. É difícil quando seu bebê está sufocando, é muito assustador. A Ucrânia, um dos países mais pobres da Europa, vê as consequências de uma campanha de vacinação atrasada. Com 769 mortos, a ex-República Soviética esteve na quarta-feira entre as 3 nações que mais registraram óbitos em todo o mundo, atrás de Estados Unidos e Rússia. Um relatório da Organização Mundial da Saúde mostrou que o primeiro caso de Covid-19 foi de uma vendedora que trabalhava no mercado de animais de Wuhan e não de um homem, como havia sido divulgado antes. Foi o que afirmou um cientista de alto nível em um artigo publicado na revista Science.
Para o virologista Michael Worraby, em vez de corresponder a um homem que nunca havia estado no mercado de animais de Wuhan, o primeiro caso é o de uma vendedora que trabalhava lá. Os dados, assim como a análise dos primeiros casos de Covid na cidade, claramente apontam para uma origem animal do vírus. Worraby pertencia a um grupo de 15 especialistas que consideravam a hipótese de um vazamento do vírus a partir de um laboratório em Wuhan. Para contornar a hipótese, Worraby analisou os casos notificados por 2 hospitais antes do alerta ser feito, mas ambos os casos também estão intimamente relacionados ao mercado. Mesmo os que não estão diretamente ligados ao comércio de animais, localizam-se no redor dele. Após análises, o pesquisador concluiu que o primeiro caso conhecido passa a ser o de uma mulher vendedora do mercado que ficou doente no dia 11 de dezembro e não de um homem que se acreditava estar doente desde o dia 8 daquele mês. A Justiça de Nova York absolveu 2 homens condenados pelo assassinato do ativista negro Malcolm X em 1965. A juíza da Suprema Corte de Nova York, Ellen Biden, anulou a condenação de Mohamed Aziz, de 83 anos, que estava presente no tribunal. Também foi anulada a condenação de Khalil Islam, que morreu em 2009. Os dois ficaram presos por mais de 20 anos e sempre alegaram inocência. Aziz afirma que estava em casa na hora do crime. Após 22 meses de investigações, a promotoria concluiu que as condenações deveriam ser anuladas e a acusação descartada. Há 2 semanas, a ex-número 1 do mundo de duplas no tênis, Peng Shuai, está desaparecida. O sumiço coincide com a denúncia de agressão sexual que ela fez contra um dos políticos mais poderosos da China. A estrela do tênis Serena Williams se uniu nesta quinta-feira aos apelos para que seja investigado o paradeiro da jogadora chinesa Peng Shuai. No Twitter, a americana se disse arrasada e chocada por não ter notícia da amiga e usou a hashtag onde está Peng Shuai. Outros nomes de destaque do tênis mundial, como Novak Djokovic e Naomi Osaka, também expressaram publicamente preocupação em relação à situação de Shuai. Em uma coletiva de imprensa nesta quinta, um porta-voz do governo chinês se esquivou de uma pergunta sobre o tema. Minha resposta é muito simples. Isso não é uma questão diplomática e eu não estou ciente da situação que você trouxe. Há 2 semanas não se tem notícias da estrela do tênis chinês, ex-número 1 do mundo de duplas. O desaparecimento coincide com a denúncia de agressão sexual que a atleta apresentou contra um dos políticos mais poderosos do país. Peng Shuai escreveu na plataforma Weibo, o equivalente chinês do Twitter, que o ex-vice-primeiro-ministro Zhang Jiaoli a havia forçado a fazer sexo e a manter um relacionamento durante anos. A denúncia rapidamente desapareceu das redes sociais chinesas e desde então a tenista de 35 anos não foi mais vista, o que provoca temores sobre sua situação. A Associação Nacional de Tênis da China não respondeu aos pedidos de comentários sobre o caso. A capital do Uruguai está se preparando para receber 3 finais continentais. A da Copa Sul-Americana entre Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense amanhã. A da Libertadores Feminina entre Santa Fé da Colômbia e Corinthians no domingo. E a final masculina entre Flamengo e Palmeiras no dia 27. Os eventos prometem movimentar Montevidéu, com turistas e uma expectativa de gerar uma receita de até 30 milhões de dólares ao país. Agora estamos falando de 60 mil pessoas chegando, além do que vai ser mobilizado internamente no país. É realmente muito positivo. É um impulso muito importante, que mitiga o impacto econômico que temos visto desde 2020 no setor hoteleiro e gastronômico. Os primeiros torcedores brasileiros já desembarcaram em Montevidéu, muitos destacando os altos custos envolvidos na viagem. O voo para o Brasil custou, eu vou falar no nosso dinheiro, em torno de R$3.000. E o hotel também não é tão barato, em torno de R$2.000. Mais um ingresso em torno de $100. Sim, muita gente, por isso eu creio que... Sim, muita gente. Por isso acho que os preços foram muito altos. E aqui também as coisas não estão muito baratas para os brasileiros, falando em reais. Então fez com que muita gente não viesse. Que sim, muita gente não vindo. Esta é a primeira vez que as finais das 2 principais competições de clubes da Conmebol são disputadas na mesma cidade. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever nossas reportagens. Daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.